Nessa semana nós lemos a Parashá Tetzaveh. A Parashá fala sobre as 8 roupas usadas pelo Kohen Gadol, pelo sumo sacerdote, no momento que ele estava fazendo os serviços para Deus no Mishkan, no templo móvel, que foi descrito na semana passada, na Parashá Terumá. Aqui na Parashá Tetzaveh são escritos todos os detalhes de cada uma dessas 8 roupas, e o Talmud acrescenta um detalhe muito interessante. Cada uma dessas roupas, ela servia para trazer expiação, para trazer limpeza espiritual para algum tipo de erro específico cometido pelo povo judeu. Por exemplo, o Meil, que era uma túnica de azul celeste, a lã tingida de azul, e essa túnica, ela tinha romãs feitas de lã, e ela tinha sinos de ouro que ficavam na sua borda inferior, e essa roupa servia para limpar os erros relacionados com o Lashon Hará, a maledicência, uma pessoa falar mal da outra, um ato de fofoca. Então tem uma roupa que limpa todo o Lashon Hará que acontecia dentro do povo judeu. Mas o que chama atenção nesse detalhe do Talmud, a gente sabe que o Kohen Gadol, ele parece alguém que transmite paz, que transmite amor. Ainda mais o primeiro grande Kohen Gadol da história do povo judeu era Aaron, o irmão de Moshe, alguém que amava a paz e corria atrás da paz. Então, como pode ser que as roupas do Kohen Gadol, elas transmitem o julgamento, elas transmitem castigos, erros, transgressões, se a gente esperava justamente o contrário? A resposta que trazem os nossos sábios é que a gente não entende o que significa os julgamentos de Deus. Deus não precisa de nada, Deus é completo e tudo que Deus faz é por bondade. Significa, se Deus ele julga os nossos atos, isso é alguma coisa boa para a gente. Qual é o ponto bom da gente ser julgado? Hoje em dia, a gente tem muitas pessoas, infelizmente, sofrendo com falta de autoestima, pessoas que não acreditam no potencial delas, pessoas que não acreditam aonde elas podem chegar. Infelizmente, de acordo com a filosofia ocidental, a pessoa só tem valor se ela for o presidente da maior multinacional, se ele fizer atos muito grandes. Pessoas pequenas, atos pequenos são desprezíveis. A Torá está ensinando para a gente justamente o contrário. A Torá está ensinando que o julgamento de Deus é um ato de bondade, é um ato de amor. Deus se importa com cada ato pequeno, com cada detalhe. Tudo que a gente faz na vida é importante para Deus. Por exemplo, aquela fofoquinha pequena, Lashon Hará, para Deus isso é uma coisa muito grande. É um ato que pode interferir em todos os mundos espirituais. Então, mesmo nos pequenos detalhes, Deus está mostrando o quanto Ele se importa com a gente. Quando tem um relacionamento entre um homem e uma mulher, a pior situação que pode ter é uma situação de indiferença. Deus quer mostrar que cada pequeno ato que a gente está fazendo, para Ele importa, e Ele ama tanto a gente que Ele julga de tempos em tempos para mostrar o quanto Ele se importa com o que a gente faz. Conto uma história que aconteceu numa grande yeshiva com o Rav Shlomo Heiman, Zecher Tzadik Livracha. O Rav Shlomo, ele era conhecido como um palestrante, que ele vinha das aulas dele com muita energia, e ele tinha uma turma de mais de 100 alunos, então ele entrava lá e ele dava um show. Ele gesticulava, ele gritava, e ele conseguia cativar a atenção de todos os alunos. Teve uma vez uma grande nevasca e a grande maioria dos alunos não conseguiu chegar neste yeshiva. Conseguiram chegar aqueles poucos que moravam perto. Na turma do Rav Heiman tinham 4 alunos. Esses alunos estavam lá assistindo a aula dele e ele deu a aula como se tivessem 100 alunos. Ele gritava, ele gesticulava exatamente da maneira como ele fazia quando a sala estava lotada e tinham só 4 alunos. No final da aula, um aluno ele não aguentou e falou: Rav, eu sei que o Rav gosta de dar aula, de toda essa energia,
mas o Rav percebeu que só tinham 4 alunos, não tinham 100 alunos. Por que o Rav deu a aula com tanta energia? E o Rav Henman respondeu, eu não estava dando aula só para esses 4 alunos que estavam aqui. Eu estou dando aula para eles, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para todas as futuras gerações. A sala não estava vazia, a sala estava lotada. Olha o valor de cada ser humano, a gente tem que saber o valor de cada ato. A gente não precisa ser presidente de nada para ser fundamental para o mundo. A gente não precisa só de grandes atos para mostrar o nosso valor verdadeiro está justamente nos pequenos atos. E Deus, ele quer mostrar, ele está dando uma demonstração do quanto ele ama cada ser humano, mostrando que para ele, cada pequeno ato que a gente faz na vida, para Deus é um grande ato. Shabbat Shalom.